Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses 1, de 15 a 20. Vamos estar lendo esse texto. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Glória a Deus. E já tem um tempo que o Senhor tem ministrado ao meu coração sobre propósitos, o porquê eu vim aqui, o porquê eu estou aqui, o que eu vim fazer nessa terra, qual é o meu destino nessa terra, por que eu estou aqui na igreja, por que o Senhor me colocou naquele trabalho, por que o Senhor me colocou nessa família, qual o propósito que o Senhor tem para com a minha vida. A palavra desta manhã fala que conhecer o propósito de Deus, ele faz toda a diferença. Diga, conhecer o propósito de Deus faz toda a diferença. A Bíblia nos mostra aqui no texto de Colossenses 1, de 15 a 20, que tudo começa e termina em Deus. Tudo começa em Deus e tudo termina com Ele. Ele é a resposta para todos os nossos anseios. Ele é a resposta para todas as nossas carências. Ele é a resposta para tudo aquilo que nós precisamos ou desejamos na nossa vida. Na verdade, a Bíblia nos mostra que há um propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. Existe um propósito de você estar aqui nesta manhã. Existe um propósito de você ter vindo a essa terra. Existe um propósito de você estar naquela família. Porque na Bíblia aí é bem claro que há um propósito estabelecido por Deus para a nossa vida. E quando nós vivemos fora desse propósito, nós nos colocamos numa rota sem sentido. Eu lembro que já tenho algum tempo como cristã, mas quando eu estava procurando ao Senhor, porque eu estava vendo que minha vida não tinha sentido. Eu ia para uma igreja só por ir, eu batia um ponto, fazia como se fosse bater um ponto, como nós fazemos muitas vezes no nosso trabalho. Quando nós chegamos lá, temos que bater o ponto na entrada, temos que bater o ponto na saída. E eu cheguei diante do Senhor, ainda não como cristã, e eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu não posso viver dessa forma. Naquela época eu tinha por base de uns 12 anos mais ou menos, e eu dizia ao Senhor: Senhor, eu preciso mais, eu preciso conhecer ao Senhor. Eu não quero conhecer a um Deus apenas de palavras, eu quero conhecer um Deus de viver com Ele, eu quero conhecer um Deus de falar com Ele e entender que Ele está me ouvindo. Naquele momento eu estava vivendo um momento que eu creio que sim, hoje eu entendo, que o Senhor estava me levando, a entender que Ele havia um propósito maior para a minha vida, que não era somente eu ficar indo à igreja. Naquela época eu era da igreja católica, e eu ia por ir, eu estava indo porque minha mãe ia, eu estava indo porque meu pai ia, mas em determinado momento da minha vida o Senhor falou: eu não quero só isso, eu não quero que você faça somente por fazer, eu não quero que você vá somente por ir, eu não quero que você cumpra apenas um momento ali de estar naquele lugar e de dizer: eu estou indo para a igreja, mas eu quero cumprir um propósito maior para a tua vida. Naquela época, o Senhor me trouxe então para aqui, para Salvador. E aqui em Salvador, o Senhor começou a mudar a visão em relação àquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E eu lembro muito bem que quando eu entrei naquela igreja, a igreja católica a qual eu entrei naquele dia, eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, porque eu sempre fui criada desde pequena na igreja católica. E quando eu cheguei naquele lugar, eu comecei a me sentir assim muito estranha. Eu comecei a perceber que as coisas não eram mais como eram antigamente. As coisas não estavam mais se procedendo como era antigamente, quando eu ia para a igreja. Eu ficava ali, fiz a minha primeira Eucaristia na igreja, e eu chegava ali naquele lugar e já não era mais a mesma coisa. Eu percebi então que o Senhor estava querendo
mais de mim, que não era só aquilo que Deus queria para a minha vida. Porque a nossa vida, queridos, ela tem que ter um sentido. Nós vivermos nessa terra tem que ter um sentido. Se nós vimos a essa terra, há um sentido para as nossas vidas. Porque quando nós vivemos uma vida sem propósito, uma vida fora do propósito de Deus na nossa vida, a vida se torna um enfado. E era como eu estava enfadada, eu não estava querendo aquilo para a minha vida mais, eu não estava querendo buscar um Deus apenas de papel, um Deus que minha mãe buscou, um Deus que meu pai buscou. Eu estava querendo buscar um Deus que eu conseguia falar com Ele, que eu conseguia sentir a presença dEle. Porque viver uma vida fora do propósito de Deus se torna um enfado. E isso muitas vezes tem levado muitas pessoas a cometerem loucura na sua vida. Quantas pessoas nós vimos hoje? Eu estava lendo um livro, eu estou lendo esse livro justamente para me ajudar com meus filhos. E lá dizia que muitas pessoas hoje morrem de depressão porque elas chegam no momento da sua vida que a vida se torna um enfado, a vida se torna um peso, a vida se torna amarga e elas acham que por bem melhor será dar cabo da sua vida. Porque a vida então não tem mais sentido, nada preenche nela. Na realidade, as pessoas buscam então encontrar um sentido para a sua vida. E nós estamos aqui, você está aqui nesta manhã, você está vivo hoje nesta manhã, tem um sentido para ela. Você já parou para pensar quantas pessoas hoje já acordaram e não tiveram um propósito de estar vivo hoje? Mas por que será? Porque tudo na nossa vida tem um tempo determinado para todas as coisas. Você está aqui hoje, nesta manhã, já foi determinado pelo Senhor que você estivesse aqui. O Senhor já determinou todos os caminhos. O Senhor foi tirando todas as coisas ao seu redor que impediam você de estar aqui. Porque Ele queria que você viesse aqui. Porque tudo na nossa vida tem que ter um sentido. Porque a questão não é você, não é nós. O importante é saber que tudo começa e termina em Deus. Tudo começa em Deus e termina em Deus. E Ele é a explicação da nossa existência. Ele é a explicação de nós estarmos aqui, porque foi Ele que nos planejou, foi Ele que nos criou. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui hoje. Se não fosse o Senhor ter interceptado aquele aborto, você não estaria aqui hoje. Se não fosse o Senhor ter interceptado aquelas situações que aconteceram com você lá na gravidez da sua mãe, você não estaria aqui hoje. Porque tudo que existe nessa terra, Ele é a explicação de todas as coisas. E a procura pelo sentido, pelo propósito na nossa vida tem intrigado durante muitos anos. Muitas pessoas e milhares de pessoas têm se interrogado o porquê eu estou aqui, porquê normalmente eu vim a este lugar, o porquê eu vim para essa terra. Porque nós precisamos entender nesta manhã que nós temos que estamos muitas vezes não encontrando o sentido para a nossa vida, porque nós estamos procurando o sentido errado. Nós estamos indo por caminhos errados. Nós estamos colocando o ponto de partida errado. E qual é o ponto de partida errado? Eu. Sendo que nós não temos que procurar satisfazer o eu, mas a palavra do Senhor diz que tudo é para Ele, é para a glória dEle, é para o nome dEle ser glorificado. Nós só existimos por causa dEle. E como muitas pessoas se questionam, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas ambições? Quais são os sonhos para o meu futuro? Mas se você se concentrar em si mesmo, jamais você vai desvendar os propósitos para a sua vida. Se você se concentrar só em si, jamais você irá encontrar aquilo que Deus te trouxe para essa terra. Se você se concentrar em si, jamais você vai saber o que Deus tem para fazer na sua vida. A palavra do Senhor diz lá em Jó 12:10. Pode colocar aqui, por favor, Lucas. Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Está nas suas mãos. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém
todas as pessoas com vida. É Ele quem te manteve hoje com vida. Então fique sabendo que você não irá descobrir o significado de sua vida olhando apenas para si. Se você continuar olhando apenas para si, você não vai conseguir encontrar o sentido da sua vida. Você não vai conseguir encontrar o propósito da sua vida, porque você não criou a si mesmo, logo não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado, porque quem criou você foi o próprio Deus. Então somente aquele que o criou poderá mostrar a você o propósito de sua existência. Somente aquele que o criou pode mostrar a você o porquê você está aqui nessa manhã. Somente aquele que o criou poderá mostrar a você o porquê você veio a esta casa. Somente Ele pode te mostrar o propósito da sua vida. Você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando sua vida em si mesmo. Você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando tudo em si. Você não vai conseguir encontrar nada se você concentrar tudo em si. Você deve partir de Deus, do seu Criador. Perguntar a Ele, Senhor, por que eu estou aqui? Porque hoje o Senhor me manteve vivo. Talvez existam pessoas neste lugar, nesta manhã, que talvez hoje pensaram nessa palavra. Porque o Senhor me manteve vivo hoje? Porque o Senhor me fez hoje acordar. Eu estou passando por tantas lutas, tantas situações, tantos problemas, tantas tribulações. Mas por que o Senhor me fez acordar hoje? Será que o Senhor não poderia hoje ter me deixado morrer? Mas eu quero dizer algo para você nesta manhã. Quem determina o fim de todas as coisas é Ele, não é você. E se você está aqui nesta manhã, é porque o Senhor quer fazer algo sobre a sua vida e através da sua vida. Deus não deixa ninguém vivo por acaso. Tudo está determinado pelo Senhor. O dia que você nasceu, o dia que você irá morrer, ou o dia que você irá, reinar na glória com o Senhor. Tudo é determinado por Ele. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você sabia disso? Você só existe porque Deus deseja que você exista. Porque você foi feito por Deus e para Deus. Enquanto não compreender isso, a sua vida jamais terá sentido. Enquanto você não compreender que a sua vida foi feita para Ele e para satisfazer a vontade dEle, a sua vida jamais terá sentido. Você vai ficar que nem muitas vezes eu ficava. Eu ficava batendo numa porta, batendo outra, procurando um Deus e não encontrei. Mas um dia eu disse, o único caminho, e eu encontrei que era o único caminho, era Jesus. Eu disse, esse é o caminho, como diz a palavra, é a verdade e a vida, Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos entender que é somente em Deus que vamos descobrir nossa origem. Somente em Deus nós vamos descobrir a nossa identidade, o que significamos, o nosso propósito, a nossa importância e o nosso destino. Porque todos os outros caminhos, eles levam a um beco sem saída. Todos os outros caminhos levam a lugares que não é Deus. E quantas vezes a gente fica procurando em vários lugares Deus, quando Deus está ao nosso lado. Quando Deus está na nossa frente. Então, para você descobrir o propósito para a sua vida, você tem que entender que é somente em Deus que você vai descobrir a sua origem, a sua identidade, o seu significado, o seu propósito, a sua importância de você estar aqui hoje, a importância de você estar vivo ainda hoje, o porquê você está vivo ainda hoje. Só em Deus você vai descobrir isso. E só Ele pode falar com você. Eu fico imaginando quantas pessoas, têm tantos propósitos de Deus para se cumprir, mas elas têm ido pelo caminho da rota errada. Elas têm buscado os sentidos opostos aos caminhos de Deus. Elas têm buscado a rota errada. Você já viu quando você, às vezes, eu já passei por isso. Muitas vezes a gente estava, e o pastor, a gente ia para algum lugar, a gente botava no Waze. E algumas vezes o Waze levou a gente para uns caminhos errados. E quando você vai por um caminho errado, você percebe que lhe traz angústia, lhe traz medo, lhe traz o quê? Você fica sem saber o que fazer.
Teve uma vez que a gente foi para um lugar onde um irmão convidou a gente, eu acho que foi lá em Valéria. E a gente foi procurar esse lugar, colocamos no Waze, e de repente esse lugar estava, o Waze levando a gente para um lugar e estava já uma estrada de terra, e o pastor disse, não é aqui mais, estrada de terra, não é o irmão, será que o irmão foi morar nesse lugar? Aí ele parou, analisou, voltou e foi perguntando para saber. Por quê? Porque quando nós vamos para a rota errada, as coisas não vão para um caminho muito bom, não. Quando nós seguimos o destino errado, quando nós seguimos o caminho errado, as coisas não vão bem. Mas quando nós procuramos em Deus o caminho, quando nós pedimos a Deus, dirige o meu passo, dirige os meus caminhos, dirige a minha vida, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Tenha certeza, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é agradável. Você se sente bem quando você faz a vontade de Deus. Você se sente bem quando você faz aquilo que Deus determina para o seu coração. Você se sente bem, você se sente à vontade quando você faz aquilo que Deus determinou no seu coração para você. Hoje as grandes empresas e até a igreja têm investido tanto tempo e recursos para que as pessoas cresçam, para que as pessoas sejam bem-sucedidas, para que as pessoas almejem, alcançar os melhores cargos. Mas eu quero te dizer nesta manhã, para você almejar o melhor cargo na tua empresa, você tem que procurar estar em Deus. Se você estiver em Deus, Deus vai abrir todas as portas que você precisa naquela empresa, naquele trabalho. Deus vai abrir a porta que você precisa. Deus vai abrir porque Ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. E muitas vezes a gente quer prosperidade, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer, mas eu quero dizer a você, para você ser bem-sucedido, você tem que estar em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, tudo vai bem, como disse aquela mulher. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Nada para nós é algo estranho, porque o Senhor, Ele está provendo todas as coisas. O Senhor está provendo tudo. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta manhã, você que está neste lugar. Na escala de prioridades, onde Deus se encontra em sua vida? Se Ele e o seu reino estiver em primeiro lugar, nós viveremos de forma diferente e seremos mais fáceis de lidar e de conviver. Nós viveremos por Ele e para Ele, porque o resto será resultado. O resto será resultado. Então, nessa escala de prioridades, onde Deus está na sua vida? Será que Ele é o resto? Será que Ele é o final? Será que Ele é o segundo? Onde Ele está? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que você precisa na sua vida, Ele irá acrescentar, porque Ele é Deus, Ele cumpre, e Ele vela pela sua palavra para que se cumpra. Como Deus tem sido prioridade na sua vida? Nós precisamos descobrir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós precisamos descobrir o sentido da vida que o Senhor quer para nós. Deus não nos deixou a cega para ficarmos nos questionando e conjecturando, mas Senhor, por quê? Ele revelou ao longo da nossa vida, ao longo da Bíblia, quais são os propósitos que Ele tem para nós. O manual que nós precisamos está aqui. Nesta palavra, na palavra de Deus. Tudo o que você precisa está no manual do fabricante. Ele deixou para que você pudesse descobrir o seu propósito e o sentido da sua vida. E existe 3 descobertas a respeito do nosso propósito que você precisa entender nesta manhã. Você descobre a sua identidade e propósito por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Quanto mais você se relaciona com Jesus, mais Jesus te fala o propósito ao qual você veio nessa terra. Quanto mais você entra em intimidade com Ele, mais Jesus revela o sentido da sua vida. E eu sei que existem pessoas nessa manhã que já sabem qual é o sentido da sua vida. Mas existem outras que ainda não sabem.
Eu estava conversando com o pastor esse dia, eu estava dizendo, existem pessoas que ficam atirando para todos os lados. Faz um curso disso, faz um curso daquilo, faz curso de não sei o quê, faz o curso de lá, faz esse curso. É tanto curso que tem, mas o curso, tantos cursos, mas não tem, às vezes não tem um foco, não tem um propósito. E vai mirando para todos os lados, achando que se ele mirar em tudo vai conseguir alcançar. Queridos, eu quero dizer a você, Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, Ele é a fonte dela. Ele é a fonte. E se você quer descobrir o seu propósito, o seu sentido de vida, você tem que se relacionar com Jesus Cristo. Não tem outro jeito de você saber o porquê você está nessa terra. Não tem outro jeito de você saber o porquê você veio a nascer. Não tem outro jeito de você saber o porquê até hoje o Senhor te fez viver. Se você não estiver se relacionando com Ele. E se você que está aqui, você ainda não tem esse relacionamento, eu quero dizer a você, comece hoje. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida a Jesus e Jesus vai te mostrar o que Ele veio fazer aqui. O que você veio fazer nessa terra. Entregue a sua vida a Ele. E essa é a primeira descoberta a respeito do nosso propósito. Para eu descobrir o meu propósito nessa terra, o meu sentido de vida, eu tenho que me relacionar com Jesus Cristo. A segunda descoberta é que Deus já pensava a nosso respeito muito antes de pensarmos a respeito dEle. Muito antes de você pensar a respeito de Deus, Deus já pensava em você. Deus já tinha determinado para você. Porque o propósito determinado por Ele para a nossa vida é anterior à nossa concepção. Você sabia que antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha determinado um propósito para a sua vida. Antes de você vir a estar nessa terra, de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha planejado o que você iria ser, o que você iria fazer, as coisas que você iria cumprir nessa terra. Ele já tinha determinado porque Ele planejou isso antes de eu e você existir. Antes de você estar aqui nessa terra, Ele já tinha planejado tudo, sem a nossa contribuição. Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos fazer a escolha certa. Você precisa fazer a escolha certa. Porque Ele nos amou primeiro. E essa é a segunda descoberta nesta manhã. É que Deus já pensava a nosso respeito muito antes de nós nascermos. A terceira descoberta é que o propósito de nossa vida na terra cabe em outro propósito muito maior. Deus planejou uma vida além desta. A sua vida não é só aqui. Deus planejou para a sua vida lá com Ele na glória. E essa é a terceira descoberta do nosso propósito. O Senhor não planejou você só para estar aqui. Ele te planejou para estar com Ele lá na glória. E você precisa descobrir isso, você precisa buscar isso, porque Ele planejou a eternidade com Ele na glória para você. Ele planejou esta vida que nós vivemos aqui, é uma preparação para a eternidade lá na glória. Mas como você tem vivido a sua vida hoje? Como você tem dado sentido à sua vida? De que forma, qual é a rota que você tem procurado? Qual é o lugar que você tem ido para procurar saber aquilo que Deus tem para a sua vida? Sem Deus, a vida não faz sentido. Talvez você tenha se sentido perdido a respeito do seu propósito de vida, mas eu quero dizer a você nesta manhã, sem Deus, a vida não faz sentido. Sem Deus a gente não consegue nem acordar todos os dias. Sem Deus a gente não consegue nem caminhar todos os dias. Por quê? Porque quando a gente tem Deus, é Deus que nos levanta. É Deus que nos dirige, é Deus que nos faz caminhar, é Deus que nos faz aguentar todas as tribulações que nós passamos, é Deus que nos faz todos os dias entender que existe uma vitória determinada para nós ao final dessas lutas. Mas por que isso? Porque nós temos Deus. Porque o Senhor está conosco.
Você precisa encontrar o sentido da sua vida. Você precisa encontrar o propósito de você estar aqui. O seu propósito não é somente trabalhar, não é somente ter filhos, não é só isso. Deus tem muito mais a fazer na tua vida. A palavra do Senhor diz que muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, é o que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos buscar esse sentido do Senhor para nossas vidas. Vamos ficar de pé nesta hora em nome de Jesus. Tem uma história. Eu creio que vocês já ouviram essa história. E eu vou contar só um trecho que diz assim. É um diálogo entre Alice, do País das Maravilhas, e o gato, aquele com um sorriso inesquecível, que eu acho que vocês já assistiram, né? Alguns já assistiram quando menor, outros já assistiram novamente como grandes, mas todos nós talvez já assistimos Alice no País das Maravilhas. Em determinado momento, o que acontece? Há uma conversa entre o gato e a Alice. E aí a Alice pergunta para o gato: Senhor gato, qual o caminho que eu devo tomar? Pergunta a Alice quando chegou uma bifurcação e ela não sabia qual caminho ela tinha que ir, se era para a direita ou para a esquerda. E aí o gato responde para Alice: depende aonde você quer chegar. E Alice responde: mas eu não sei onde eu quero chegar. Eu não sei onde eu quero chegar. E o gato finaliza dizendo: então, tanto faz o caminho que você quer pegar. E isso quer dizer o quê, queridos? Isso ilustra o quão é importante nós termos clareza de onde nós queremos chegar. O quão é importante nós darmos sentido à nossa vida. O quão é importante nós conhecermos o propósito de Deus para nós. O quão é importante nós conhecermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Será que você está nessa vida apenas para vir para a igreja, para sentar no banco, para ouvir a palavra, para voltar para a sua casa, para fazer sua comida, para voltar para o seu trabalho, para fazer as coisas de casa? Eu creio que não é só para isso. Eu creio que Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas reservado para você. Eu creio que Deus tem o melhor para você. Mas para você conseguir alcançar esse melhor, você tem que buscar em Deus, buscar em Jesus. Porque a vida tem que valer a pena. Nós não temos que passar por essa vida apenas por passar, mas a vida, ela tem que fazer um sentido. Nós temos que passar por esta vida e essa vida tem que ter um sentido. Nós temos que passar por essa vida e cumprirmos tudo aquilo que o Senhor determinou para nós. Mas como é que eu vou saber isso, pastora? De que forma eu vou saber isso? Comece a se relacionar com Jesus. Talvez você não encontrou o seu propósito porque você não tem se relacionado com Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra do Senhor diz mais: achegai-vos a mim e eu se chegarei a vós, diz o Senhor. Quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele se chega para nós. Mas se nós nos distanciamos de Deus, se nós nos distanciamos do Senhor, o Senhor não tem como chegar até nós. Porque a mão não vai aonde você não queira que Ele vá com a sua mão. A mão do Senhor só vai aonde você quer que Ele quer que você quer que Ele vá. A mão do Senhor não vai onde você não quer que ela entre. A mão do Senhor não vai onde você não quer que ela pegue. Porque a palavra do Senhor diz que Deus deu a nós o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio é o quê? É você fazer aquilo que você quer fazer da sua vida. Mas Ele disse: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz o Senhor.
Você precisa encontrar um sentido para a sua vida. Você precisa encontrar o propósito para a sua vida. O porquê você veio a estar aqui neste lugar. Porque conhecer o propósito de Deus faz toda a diferença. Quando você conhece o propósito de Deus para a sua vida, você não faz mais nada por enfado, nem por cansaço, nem por peso. Você faz com alegria. E nesta manhã o Senhor quer trazer na tua vida, trazer ao teu coração, que você precisa se relacionar mais com Ele. Você precisa andar com Ele mais. Você precisa estar mais com Ele.